Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no painel de administração, certo? Do New App Aplicativos. Este é o painel de mobilidade urbana, tá? E vou passar para vocês aqui algumas dicas de como estar operando o painel, certo? Eu estou aqui no primeiro ícone, né? Na primeira linha do menu, o painel de controle em inglês dashboard, tá? Aqui é onde você tem o seu relatório do seu aplicativo, tá? Então aqui nós temos os ganhos totais, né, do mês, no azul, né? O total de passageiros, né? Hoje eu tenho 90 passageiros cadastrados nesse aplicativo. 78 motoristas aqui, né? O total de motoristas. Total de viagens que já foram feitas, tá? Aí os ganhos de hoje, aqui, correto? O totais de motoristas, totais de corridas que foram feitas hoje, tá? 6 corridas. Quantos motoristas entraram no meu aplicativo hoje? E aqui as viagens, né? Total de passageiros que se cadastraram hoje, total de viagens, correto. Temos gráficos, um calendário. Aqui os pedidos recentes de passeio, né? Vemos aqui que é 34 minutos. Houve uma chamada e ninguém aceitou, uma que foi cancelada. O meu, como é um aplicativo de testes, tá? Então o pessoal está testando. Nós vemos que teve uma corrida aqui que foi concluída, né? Então o meu é de teste. A maioria de vocês assim vai estar sempre como concluído, né? Se tiver que ninguém aceitou, você vai ver o status aqui, né? E de repente até mesmo a razão, você consegue ver por que não foi aceita ali aquela corrida. Então nós estamos aqui no primeiro do dashboard, tá? O segundo item aqui é gerenciar administrador, certo? Aqui você administra os usuários e as funções dele. Por exemplo, você consegue criar um gerente, tá? Para estar ajudando você na administração do seu aplicativo, uma pessoa que vai ter funções limitadas, tá? Então vamos ao primeiro passo. Você acabou de receber o seu painel de administração de mobilidade urbana. Qual que é o primeiro passo que você tem a fazer, certo? Você vai vir aqui, vai rolar, então você vai contar. O dashboard é o primeiro. Deixa eu encolher esse menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vai vir aqui em gerenciar tipo de veículo, certo? Então no meu aplicativo aí, nós temos os motoboy, taxpet, pop, mulher motorista, luxo e executivo. Eu coloquei esses tipos de veículos, tá? Então acredito que aqui vocês já entendem o que é o tipo de veículo. Na verdade, é aquela categoria da corrida, certo? Então aqui o seu por padrão vai vir 3 modelos, tá? E você pode clicar aqui no íconezinho azul com lápis para editar ou no verde para adicionar veículos, certo? Vamos fazer o processo como o seu já vem com 3, se nós fôssemos editar. Por exemplo, eu tenho aqui a categoria pop, certo? Então vou clicar aqui em editar, certo? Aqui eu posso alterar o nome da categoria. Por exemplo, eu não quero que seja pop, eu quero que seja motorista mulher. Coloco uma descrição que não vai aparecer lá no aplicativo, é mais para o seu controle interno. E escolho aqui as fotos que eu quero aparecer lá no aplicativo do passageiro, tá? Uma imagem é para quando aquele veículo estiver offline e a outra para quando o veículo estiver online, tiver motoristas nessa categoria, tá? E aqui eu escolho se eu ativo ou inativo. Tem alguma categoria, por exemplo, eu estou trabalhando com o motoboy. Motoboy eu não estou mais com nenhum motoboy, eu quero desativar. Simplesmente eu venho aqui e inativo a categoria, tá? Se eu estou criando, eu vou sempre manter em ativo.
clico no azulzinho aqui para enviar, certo? Se eu quiser criar uma nova categoria, eu vou clicar aqui no botãozinho verde, escolho o nome para a categoria, certo? Coloco uma descrição, escolho a imagem offline, a imagem online, tá? Status sempre ativo e clico aqui no botãozinho azul. Beleza? Primeiro passo concluído. Criei já todas as categorias, certo? Como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias. Criei categoria, eu vou agora criar a localização aonde o meu aplicativo vai funcionar, certo? Então passei do primeiro passo, vamos para o segundo passo, que é criar uma localização. Eu vou clicar aqui então em Manage Localizations, certo? Ou em português, que eu não mudei aqui em cima, ó. Aqui a gente muda para português, vamos dar aqui, certo? Gerenciar localidades, certo? Então vamos clicar o desenho do mapa aqui, vamos clicar em... Eu não gosto de usar ele em português porque ele fica mostrando o original, tá? Eu gosto de usar ele em inglês porque eu já conheço todas as categorias. Você ficando familiarizado também, não quiser ter essa chateação, você pode usar em inglês também, mas ele tem a opção aqui de você mudar ele para português, tá? O meu, ele já está configurado para trabalhar em todo o Brasil, tá? Então o meu, como o meu aplicativo é só para testes, eu não uso uma região específica, eu já deixei o meu para todo o Brasil funcionar, certo? Mas vamos supor então que eu queira trabalhar somente na cidade de Guarulhos, que é a cidade que eu tô hoje, tá? Eu vou então aqui, ó, colocar o nome para aquela localização. Eu não preciso colocar exatamente o nome da cidade, tá? Esse eu vou criar um nome para mim saber de qual região se trata. Por exemplo, eu posso colocar região 1, por exemplo. Só que eu vou saber que é região de Guarulhos, tá? Status, igualmente eu sempre disse, sempre ativo, nunca inativo, certo? Então agora aqui embaixo, ó, vemos que aqui em cima nós colocamos somente um nome para aquela região. Aqui embaixo, agora, nós iremos procurar essa região, tá? Igual eu disse aqui, vamos fazer região de Guarulhos. Olha lá, eu coloco em pesquisar, aparece para mim aqui Guarulhos, certo? Clico. Ele já abriu para mim aqui Guarulhos, certo? Vou distanciar um pouco o mapa aqui para mim enxergar Guarulhos um pouco mais de longe. Já me sumiu Guarulhos, que é pequenininho. Então Guarulhos é esse pedacinho aqui, certo? Então se eu quero trabalhar meu aplicativo só aqui nessa região de Guarulhos, eu vou clicar aqui nessa setinha, ó, desenhar forma, certo? E vou pontilhar a região em que eu quero que o meu aplicativo funcione. Itacoaxetuba ali não. Então, para mim, Guarulhos é essa região aqui. Eu vou deixar ela marcada. Eu posso dar uma ampliada aqui. Opa, eu peguei a forma em vez de pegar o mapa. Ó, aqui ainda eu consigo visualizar ainda melhor, ó. Então, por exemplo, eu não quero atender aqui a Penha aqui, ó. Tucuruvi aqui também, eu não... Nem Jardim Brasil lá, que é a zona norte também, mais avançado lá, tá vendo? Então eu posso escolher aqui exatamente aonde meu aplicativo vai funcionar. Por que é importante isso? Porque, por exemplo, Jardim Brasil, para mim, lá uma contramão tá indo até lá. Então, de repente, um camarada me chama lá do Jardim Brasil e eu não quero ir lá, e ele fica chamando no aplicativo e não tem nenhum motorista naquela região, ele acaba difamando o seu aplicativo nas redes sociais, no Play Store. Então é bom que lá apareça para ele que seu aplicativo não está disponível para a região dele. Então, uma vez que ele teve esse acesso, que o aplicativo não está disponível para a região dele,
ele não vai ficar incomodando daí, nem poder falar nada, né, nas redes sociais do seu aplicativo, porque já está dizendo que não está disponível para a região dele. Certo? Ó, vocês veem que eu consigo trabalhar bastante essa questão do mapa aqui, porque a localidade também me agrega valores, tá? Como, por exemplo, aqui eu posso deixar essa região aqui com um valor e criar uma outra região aqui, para nessa outra região aqui cobrar um outro valor, certo? No caso eu daria um enviar aqui, salvaria essa região como região 1, por exemplo, região 1, certo? E posteriormente, em outro menu que eu vou ensinar vocês daqui a pouco ali, a gente colocaria um valor para essa região. Aí eu criaria posteriormente a região 2, tá? No caso, esse aqui eu teria que apertar aqui em salvar e enviar, certo? Eu clicando em enviar, ele vai salvar essa região 1 aqui. Em enviar, eu cliquei em cancelar porque eu não vou alterar o meu aqui. Então eu viria aqui adicionar um novo local, ó. Aí eu criaria a região 2. Colocaria ativo. Viria aqui em pesquisar Guarulhos. Certo? Aí vamos dar aquele zoom igual estava aqui Guarulhos, ó. Tava menos, tava assim, certo? Então eu já sei que lá na região 1 eu já separei toda essa área aqui e aqui está um valor aquela região. Então eu viria aqui e pegaria essa outra região aqui, ó. Certo? E diria, tudo bem, ó, nessa região aqui eu atendo, só que eu vou colocar um outro valor nela. Vocês viram que ela não pegou essa região para não dar conflito, né? Aqui é a região 1 que nós fizemos no primeiro mapa. Agora aqui estamos fazendo a região 2. Certo? Salvaria. E agora nós vamos ver daí como que funciona as taxas. Então fizemos o passo número 1. Cadastramos os tipos de veículos. Fizemos o passo 2 de cadastrar localidade. Agora nós vamos gerenciar FIRE aqui, ó. Ou FEIRE, que é taxas, tá? Vamos gerenciar taxas. Notem aqui, ó, Rio Preto e Brusco eu não estou usando, tá? Notem os que temos Brasil aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Porque nós temos 6 regiões de Brasil aqui em gerenciar taxas? Porque para cada categoria de veículo, eu tenho que criar uma taxa para cada região, certo? Então o Brasil aqui é minha região 1, tá? Então na minha região 1, para o motoboy, eu vou cobrar um valor, certo? Para o Brasil, que é a região 1, o TaxPet, ele já tem um valor diferente do valor do motoboy, certo? O Brasil, que é a região 1 minha, o POP, ele já tem uma outra taxa, certo? E se eu tivesse região 2, se eu tivesse duas cidades diferentes, e em cada cidade eu fosse cobrar uma taxa diferente, então eu teria que ter também uma taxa aqui, ó, Brasil Motoboy, que no caso Brasil seria região 1 Motoboy, e região 2 Motoboy. Região 1 TaxPet, região 2 TaxPet. Região 3 POP, região 2 POP. Certo? Compreende? Então aqui vamos ver como configurar as taxas, por exemplo, do motoboy aqui na minha região 1. Então no primeiro tópico aqui eu escolho em qual região. No meu Brasil, que seria a região 1, ou o nome que você colocar na sua primeira região. Ou Preto Rio, Brusco, região 2, região 3, a região que você criou lá em gerenciar localidades, tá? Eu criei o Brasil,
você vai criar talvez com o nome da sua cidade, ela vai aparecer aqui. Então, primeiro passo na localização, você selecionar a região que você criou, certo? O tipo de veículo, o meu aqui está o motoboy, mas aqui você escolheria aquela categoria que você criou lá atrás, motoboy, taxpet, pop, mulher motorista, luxo, executivo, você vai selecionar aqui, certo? Base de dados de tarifa. Essa base aqui é aquela tarifa inicial cobrada quando o motorista chega no local, que vai iniciar a corrida. Igual o taxista tem aquele 6 e pouquinho que só para começar, ligou o carro, cobra aquele valor, tá? Então essa é uma base de tarifa, um valor mínimo, só de se iniciar a corrida ele já será cobrado, certo? Capacidade são quantas pessoas, tá? Você suporta o veículo. No caso da moto é um só, no carro 4 pessoas, porque já tem um motorista, então cabe mais 4 pessoas, certo? Tarifa mínima é o valor mínimo que pode dar uma corrida, tá? Então, por exemplo, não importa se a pessoa chamou o taxista ali ou o motoboy para atravessar a rua. Ó, cara, eu quero que você me leve no mercado que é no final aqui da minha rua. Então você pode pôr um valor mínimo. A corrida mínima é R$6. Então aqui você vai definir o valor da corrida mínima, tá? Aqui o valor em reais que você vai cobrar por minutos da corrida e o valor em reais que você vai cobrar por quilômetro, tá? Na sequência aqui temos o limite de tempo de espera, até quantos minutos depois que o motorista chega no local, ele pode esperar até o passageiro embarcar, tá? E o encargos em reais por minuto. Depois desses 5 minutos, quantos reais cobra por cada minuto que o passageiro demorar para embarcar, tá? O horário em passeio de pico, em horário de pico, tá? Você pode já pôr um adicional aqui. Qual seria esse valor adicional? Por hora de passeio. Quantos reais por cada hora adicional? Se a corrida der mais de 1 hora, dá para cobrar um valor adicional por 1 hora a mais, tá? Código da moeda aqui, ou dólar ou real. E aqui é o horário de pico, é aqui, ó, tá? Se você colocar sim, aí ele vai abrir aqui para você colocar o dia. Qual o dia da semana, o horário de pico, por exemplo, sexta-feira, a partir das 9 horas da noite até as 11 horas, eu quero cobrar a tarifa 1.5. Ou seja, ele vai cobrar 50% a mais. Ele está explicando aqui, ó. Tarifa normal 100, certo? Horário de pico vezes 2. Então aqui não, seria no caso 150. Aí ele cobraria 50% a mais do valor da tarifa, certo? E aqui o adicional noturno. Quer colocar adicional noturno? Sim. Qual dia? Qual horário? Aí ele vai funcionar todos os dias, o adicional noturno, tá? Então, a partir das 9 horas da noite até 5 horas da manhã, eu quero adicional noturno. Cobrar uma taxa a mais. Igualmente, quanto que vai ser a mais? 30%. Eu vou pôr 130, tá? 100 porque já é o valor normal, é 100, tarifa normal 100. E 30 a mais que são os 30%, certo? Aí assim estamos configurado o motoboy. Igualmente, daí você deu um azulzinho aqui em enviar, você entra novamente na tarifa, por exemplo, do POP lá, o TaxPad, e faz todas essas configurações aqui na sua outra categoria. Então vamos lá, primeiro passo, criamos a categoria de veículo. Segundo passo, criamos a localidade, né? Criamos uma taxa para essa localidade. O seu aplicativo está semi-pronto para começar, tá? Os motoristas, quando eles se cadastram, você vai vir aqui em gerenciar driver, que é gerenciar motorista. Aí igualmente aqui eu tenho um que está pendente aqui, ó.
Santiano Venâncio tá pendente aqui, certo? Então vamos aqui clicar em editar para ver por que ele está pendente. Vemos que eu recebi um cadastro dele, o e-mail, tá? Número do celular e tal, e ele mandou as fotos aqui para mim estar verificando, certo? Se tiver tudo de ok e as fotos que ele mandou para mim, eu vou mudar esse status aqui de pendente para ativo. E simplesmente dou um verdinho aqui, um azulzinho aqui. E pronto. O motorista já está apto para estar trabalhando. Certo? Por último agora, é você colocar o valor que você quer cobrar dos motoristas, tá? Então aqui eu tô para ganhar 10% do motorista. No horário de pico, o valor do horário de pico eu ganho 70%. Posso incluir ainda uma taxa de serviço do motorista ainda, certo? Posso colocar duas taxas, tá? E ainda aplicar uma taxa adicional por corrida ainda, certo? Então aqui em gerenciar taxas eu coloco o valor que eu quero receber do motorista. Fora isso, no nosso painel também temos aqui como observar, por exemplo, onde estão nossos motoristas. Vamos ver onde estão os meus motoristas. Eu tenho motorista até na Polônia, eu tenho motorista. Na Turquia. Mas vamos ver os do Brasil aqui. Então eu consigo enxergar cada motorista aqui, tá? Vamos ver. São só motoristas dos meus aplicativos, certo? Vamos escolher aqui, vamos ver esse rapazinho aqui do... Ó, parece o nome dele, ó. Fernando Martins, Adolfo Bahia, Fernando Venuto, Teste Luiz Oliveira, Eliel, Hélio Mota, Anderson, Santino Venâncio. Vamos ver esse camarada aqui. Vamos dar um zoom aqui. Vamos lá ver. Aquele ali. E ele tá ali, ó. Você vai vendo que vai ampliando, vai aparecendo ainda mais motoristas ainda. Eu vejo exatamente onde está o meu motorista, certo? Ó. Belacar Móvel tá lá no trembão, ó. Tá almoçando essas horas. Almoçando não, jantando, já que já é 5 horas ou não? Deixa eu ver, não, ele tá lá atrás, ó. Pelo jeito tá na garagem, né, gente? É? Tá carro na garagem. Esse motorista aqui, ó, se tivesse falando pra mim que o negócio tava ruim num dia aí, por exemplo, eu ia ver que ele tá em casa e falar, mas cara, tô vendo aqui que você tá em casa aí com seu carro na garagem aí, tá falando que tá ruim. Então vamos lá, gente, vamos seguindo aqui a brincadeira, tá? Porque é só um aplicativo de teste, né? Tem diversas outras funções dentro do painel, tá? Ele é bastante incrementado. Você consegue mudar, por exemplo, o site aqui, informações dentro do site, o seu logo, o nome do site, tá? Você consegue mudar os links para apontar para o seu Facebook, Twitter, tá? Páginas também, gerenciar as páginas. Você consegue trocar aqui o sobre nós, política de privacidade, termos de serviço. E aqui vamos para notificação push, ó. Aqui enviar mensagens. Você escolhe se você quer mandar para todos os usuários, para um usuário específico, se para motorista, passageiros e empresas, companhias, né?
Se por SMS, mas tem que pagar, tem que contratar um plano, ou push notificação que aparece direto na tela do celular. Aqui você escreve a mensagem, dá para pôr também smile também, tá? Se você fizer pelo celular fica mais fácil de você digitar smile do que pelo teclado do computador, que muitos não tem, certo? E esse tutorial é básico, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estamos à disposição para sanar dúvidas do restante das funções do aplicativo. Mas basicamente para trabalhar é isso aí, tá bom?